Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ricardo Mata e eu sou professor de MBA de diversas disciplinas relacionadas à área de negócios. Dou aula de comportamento consumidor, de planejamento estratégico, de negócio, gestão, enfim, uma série de disciplinas. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto bastante atual. É a gig economy, né? O que é isso? É a tal da uberização das empresas, dos serviços que estão, enfim, acontecendo no mundo inteiro. Queria começar a falar com vocês, primeiro, tentar esclarecer algumas questões, né? Esse é um modelo bastante novo que a gente chama aí de uberização, né? Mas eu não queria começar falando do Uber. Eu queria usar como pano de fundo para essa discussão nossa, usar o caso do iFood. Por quê? Porque eu acho que ele tem um impacto muito maior nas empresas, nas pequenas e médias empresas, e a gente vai explicar, a gente vai conversar sobre isso, né, do que propriamente dito no Uber. O Uber, enfim, é um caso bastante complexo, entretanto, ele impacta muito mais diretamente em pessoas físicas, né, no motorista propriamente dito. Então, vamos começar a usar o modelo, né, do iFood, né? O iFood, o que é, né? Como é que ele nasce? O iFood nasce como uma plataforma de entrega de serviços, né? De entrega de alimentação, de lanchonetes, restaurantes, etc. Todo mundo sabe que a área de alimentação, a área de restaurantes, é muito complexo entregar, né? Lidar com motoboy, isso é uma questão complicada, porque você paga, o cara falta, existem relações trabalhistas complexas nessa história, e é exatamente aí que entra o iFood, né? Preenchendo essa lacuna de oportunidade aí, né, preenchendo esse vazio que tinha de gestão. Quer dizer, o dono do restaurante, ele já tinha um monte de dor de cabeça para se preocupar, e além disso ainda tinha que se preocupar com o motoboy, com o Zé que não veio, que caiu, que estava chovendo, enfim. Aí você paga adiantado, ele vira funcionário, ele falta, e aí você fica sem. Pagando por dia, ele não tem comprometimento, enfim. Todo o cenário era complexo, e a proposta do iFood era uma proposta que vinha ao encontro das necessidades do mercado. Rapidamente ele cresceu, foi incorporado por um grupo internacional bastante grande, enfim, que acabou tomando conta desse mercado. E aí eles começaram a crescer. Em dado momento, eles começaram a entender que o modelo de negócio deles, que a princípio era ganhar dinheiro entregando comida, hoje em dia, eles entenderam, né, em dado momento, né, então isso já tem uns 2 anos, que onde ele ganhava dinheiro, na verdade, né, era cobrando do restaurante para fazer parte de um marketplace de entrega de comida. Quer dizer, é uma pequena, grande mudança. Em dado momento, você pagava um comissionamento para que o iFood entregasse a comida do seu restaurante. Em dado momento, ele cresce tanto, ele gasta tanto em publicidade, em propaganda, é tanto investimento que ele faz nacionalmente, ele se expande nacionalmente, ele ganha escala de negócios que permite com que ele anuncie nos grandes veículos em escala nacional, o que dificilmente um outro anunciante da área de lanche e alimentação, com exceção aí dos 3 big players aí, né, do Burger King, McDonald's, Bob's ou Girafa, eventualmente aí num 3º e 4º lugar, poderiam fazer, mas não com essa dimensão toda que o iFood estava fazendo. O iFood se torna sinônimo de entrega de comida, e aí ele consegue perceber o grande pulo do gato da virada do negócio deles, que é, eu não cobro mais para entregar a comida para você, eu cobro para fazer com que o seu cliente peça a sua comida. Por quê? Eu sou sinônimo de entrega. E quando alguém decide comer alguma coisa em casa, ao invés dele pensar na pizzaria do Beto, no restaurante japonês do João, na esfirra do qualquer que seja, ele pensa no iFood, e aí o iFood vai mostrar para ele as opções que ele tem disponível. Ou seja, eles cresceram tanto que eles passaram praticamente a dominar esse mercado de uma forma absoluta. Alguém pode estar falando, mas eles têm concorrente. Tá certo, tem, mas estamos falando de um oligopólio, né? Ou seja, apenas 3 empresas. A gente tem o Uber Eats,
Que não disse que veio no Brasil também em relação a essa parte de comida, está focado para resolver os milhares de problemas que eles têm aí na área do próprio Uber, né, de transporte. E o Rappi, né, que entrou valente e tal, mas está gastando muito dinheiro. Enfim, um pouquinho mais para frente a gente faz esses comentários a respeito da concorrência. Mas aí, voltando ao player principal, que é o iFood, ele acaba tendo essa sacada, né? A gente muda o cenário. Com isso, ele começa a aumentar o percentual de participação dele no faturamento das empresas, né? Então, ele já não cobre o mesmo comissionamento, o comissionamento passa a ser cada vez maior, ele começa a obrigar o restaurante a participar de promoções, dando coisas grátis, fazendo combos, enfim, sendo bastante agressivo, porque, obviamente, quanto mais todos se sacrificarem suas margens, melhor para ele, porque, enfim, ele ganha em cima de um valor que for vendido. Quanto mais vendeu, mais ele ganha. Até que no ano passado ele toma a decisão, acho que talvez mais audaciosa do negócio. Ele acabou pedindo para que, se você quisesse continuar sendo cliente iFood, no sentido cliente corporativo, ou seja, tendo o seu restaurante sendo atendido pelo iFood para fazer entrega, você teria que assinar um novo contrato entre eles. Nesse contrato, o iFood passava a ser dono do cliente. Ou seja, a partir de agora, a partir desde o ano passado, na verdade, perdão, estamos em 2020, a partir do final de 2018, a empresa iFood refez os contratos com os restaurantes e o restaurante passou a se ver numa situação de que ou ele assinava e entregava o principal patrimônio dele, que é a informação do cliente, para o iFood, ou ele teria que largar o iFood, o que para a grande maioria dos restaurantes que estavam lá já seria inviável. A situação ficou bastante difícil e isso trouxe para o iFood um potencial de negócios inacreditável. Por quê? Porque agora ele é dono da informação sobre quem pede o quê, aonde, que horas. No Brasil inteiro, né? Com um belíssimo sistema de Big Data, ele passou a controlar essas informações e aí começou a montar o que a gente chama de Dark Kitchens. O que são Dark Kitchens? São cozinhas tipicamente industriais que não trabalham sua marca, que não trabalham atendendo o público, elas trabalham integralmente para atender a sua demanda de entrega. Né? Eles fizeram um modelo misto, né? Alguns restaurantes desses pertencem ao próprio iFood e alguns restaurantes são de terceiros, que ficam com uma margem muito apertada. Mais recentemente, o iFood começou a entrar na área de refeições aquilo. Então ele chega para o restaurante e diz, olha, restaurante aquilo, você gostaria de garantir 130 refeições por dia vendidas? Então, se você quiser, eu te pago adiantado esse valor, só que eu te dou R$13, R$12 por ele. Quando você normalmente venderia esse prato a 25, 26. Mas aí o dono do restaurante pensa, estou melhorando minha relação com o iFood, estou garantindo 130 pratos, mesmo que uma margem pequena, mas eu já garanto, né? Por que o iFood pode fazer isso? Porque ele controla a informação. Ele consegue entender qual é a demanda daquela região para que tipo de produto. Se ele sabe que naquela região tem uma maior procura de produtos de comida aquilo, comida básica, uma quentinha, ele consegue dimensionar exatamente dessa forma. E mais do que isso, ele é dono do canal de comunicação com o cliente. Então ele consegue fazer até antecipadamente esses acordos, que é o que eles estão testando nesse momento, ou consegue dar uma maior exposição para os restaurantes que eles desejam. Aqueles que não têm interesse em aderir ao modelo do iFood, ao que o iFood propõe, em termos de entrega gratuita, promoções diferenciadas, etc., etc., de repente, quando você vê, você passa a não mais estar sendo mostrado
na primeira página de busca, né, da plataforma do iFood. Há inúmeras denúncias em relação a isso, de empresários da alimentação que disseram que de uma hora para outra eles tinham 150, 200 pedidos, passaram até 10, 20, foram olhar e eles não aparecem mais nas buscas, né? A ferramenta é proprietária do iFood, você não tem, enquanto restaurante, nenhum controle a respeito disso. Isso só faz com que o iFood fique cada vez maior, cada vez dominando mais esse cenário, né? E em volta disso, estamos falando do aspecto do restaurante, em volta disso, uma multidão de prestadores de serviço independentes, que são os entregadores. Enfim, jovens, normalmente baixíssima renda, que entregam de moto, quando muito, né? Alguns, uma boa parte de bicicleta, né? Quem vai a São Paulo vê eles entregando de patinete muitas vezes, às vezes a pé naquela região mesmo, não tem jeito. Então é um emprego de uma economia bastante informal, que é o que a gente chama dessa gig economy, né? O cara meio faz o salário dele, só que para ele poder ganhar o salário dele, ele acaba trabalhando 10 horas por dia. Enfim, é uma situação bastante complexa. Mas eu queria me dedicar mais aqui ao foco no mercado de entrega e no mercado de restaurante, né? Do dia para a noite, não digo de dia para a noite, seria também maldade a gente falar isso, né? De uma hora para outra ou de um ano para o outro, o iFood foi ganhando cada vez mais força, cada vez mais poder, e aí acabou, nesse momento, ele praticamente domina o mercado, e hoje ou você topa estar junto com ele, ou provavelmente sua área de entrega vai ficar inviabilizada. É só você mesmo que está me assistindo, pensar nas últimas vezes em que você decidiu pedir aquela pizza no final do dia, no domingo, pediu uma cervejinha, pediu uma massa para você comer com a família, um japonês, e aí você pensou assim, vou pedir aonde? Provavelmente o que vem para você aí, né, de lembrança, né, foi justamente o iFood, né, uma força de marca muito grande, eles continuam investindo fortemente, fazendo ações coordenadas, né, um marketing muito estratégico, muito coordenado, muito organizado, e que dificilmente nesse momento alguém conseguirá detê-lo, né. A tendência das dark kitchens continua, a tendência do iFood começar a enxergar essa e outras possibilidades de negócio, se tornar essa plataforma de relacionamento, na medida em que o poder da informação hoje é o maior poder que a empresa pode ter. Na medida em que as empresas foram meio que obrigadas a entregar o seu principal ativo, que era a relação com o cliente, para o iFood, eles acabaram abrindo mão de uma informação muito relevante. Nesse momento, eles navegam no escuro, né? Tem que acreditar na perspectiva e no aconselhamento do iFood. O iFood o tempo inteiro diz que ele faz essa gestão melhor que o restaurante, e ele diz para o restaurante quais são as melhores estratégias. Enfim, fica muito difícil da gente confirmar se isso é uma verdade ou não por conta dessas questões. Enfim, o caso do Uber é um caso que aí está ligado muito mais à questão, né, da gig economy, no sentido do empreendedor, né, aquele cara que provavelmente estava desempregado, porque o Uber nasce, esse modelo do Uber, do motorista de Uber, ele nasce na América como sendo um segundo emprego, second job, né? É uma complementação, é para você estudante, para você que tem o seu emprego, que tem horas livres, para você trabalhar no final de semana para fazer um extra. Só que quando chega aqui no Brasil, o Uber encontra uma economia decadente, taxa de desemprego crescendo assustadoramente. Foi na metade do primeiro governo Dilma, então a gente estava começando o modelo da crise, a crise só foi piorando, né? Isso fez com que milhares de brasileiros se vissem numa situação absolutamente delicada de não ter emprego e de olhar para o Uber e imaginar como uma saída honrosa, né, e honesta de ganhar e se levar o seu leite para dentro de casa, né? Esses caras acabaram topando essa história. Mas o pior ainda não veio, né? O pior está por vir. Estamos falando hoje do Uber utilizando motorista.
Quando a gente fala da chegada do 5G, que já é uma realidade na Europa, já é uma realidade na China, em alguns países, Coreia do Sul, etc., e já se fala nos leilões aqui de 5G no Brasil, agora, se não acontecer até o final de 2020, seguramente 2021 acontecerá. Estamos decidindo as questões políticas, qual o modelo tecnológico que será adotado aqui no Brasil, se o modelo norte-americano, que é o modelo mais atrasado, ou o modelo chinês da Huawei, né, que é o modelo mais avançado do mundo. Se a gente, na hora que a gente decidir, a gente vai topar isso, vamos entrar e vamos ter o 5G bombando aqui no Brasil, só que com isso entram também os carros autônomos. Isso é uma realidade. Quando a gente fala de carro autônomo, tem gente que fala, esse é um negócio lá para o futuro. Gente, não é verdade. Desde 2016 já existem carros da Uber rodando. Se vocês colocarem no Google de vocês aí, Uber, carro autônomo, cidade de Pittsburgh, vocês vão ver que lá já existiam carros. Foi inclusive o primeiro acidente, né, de um carro autônomo da Uber. Eles deram uma travada. Depois a polícia e a perícia ficou convencida, né, de que a responsabilidade foi do outro carro e não do carro que não tinha motorista. Enfim, o Uber sabe que isso é uma realidade e isso provavelmente é o que faz os investidores estarem continuando acreditando no modelo do Uber, né? O Uber é uma empresa no fio da navalha do prejuízo e do lucro, né? Mas o que vai fazer a diferença deles é na hora que eles tiverem, de verdade, cortarem metade da despesa dele, que é a metade do motorista. Eles já desde 2015 para 2016, eles já usavam os carros da linha Volvo, mas isso não era um acordo institucional, né? Eles pegavam um carro do Volvo e trepavam, botavam aqueles aparelhos, aqueles gadgets tecnológicos todos, aquelas adaptações enormes. A Uber já gastou US$ 1 bilhão nessa área de equipamento de automóveis, só que agora, recentemente, em 2019, acabou de ser assinado um acordo institucional entre Uber e a Volvo. Agora, a Uber não mais equipa o carro já sai da fábrica com um destino objetivo de sair para virar um carro autônomo. Isso é um caminho sem volta, né? A GM também está nessa onda. A Tesla se fala também que está nessa onda. Inúmeras. Por quê? Porque, no final das contas, existe também um outro cenário de pressão para as montadoras, para a indústria de automóveis, que é o desinteresse do jovem, né, de 18, 19, 20 anos, de querer dirigir. Isso é uma tendência no mundo, né? Então, quando a gente fala de trending, né, de trend, a gente fala, né, isso é uma tendência. Jovens não precisarem mais de carro. Né? Aqui no Brasil já é bastante frequente, você vê jovens de 21, 22 anos, de classe média alta, que não tiraram nem CNH, simplesmente por falta total de interesse. Então, o que a montadora precisa fazer? Precisa olhar para essas oportunidades e imaginar que ela não vai vender tantos carros mais para o cliente final, mas ela vai fazer acordos corporativos e vai vender, por exemplo, carros para Uber, porque no final das contas todos nós precisamos nos locomover. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a opinião de vocês, o que você achou, sou contra, não acredito, acho que isso não vai acontecer. Enfim, quero ouvir sua opinião, quero ouvir o que você tem a dizer. Se você gostou, dá like no vídeo, né? Se inscreve nesse canal, a gente vai começar a produzir bastante conteúdo, sempre falando de negócios, de marketing, de empresas. E é isso aí. Um abraço para vocês, obrigado.